Fala pessoal, bem-vindo a mais essa aula e hoje a gente vai aprender sobre variáveis no Go. Ou seja, é um vídeo completo sobre variáveis para você não precisar assistir mais nenhum vídeo sobre o assunto. Então a gente vai falar sobre como declarar variáveis de tipos diferentes em uma linha só, o que são zero values, como atribuir valor a uma variável que já foi declarada antes e não tinha sido instanciada ainda, o que é short syntax, o que são zero values, coisas do tipo. Então fica aí para mais essa aula para a gente encerrar de vez esse assunto sobre variáveis. Então, pessoal, primeiro ponto aqui que a gente vai trabalhar sobre variáveis. Eu vou instanciar aqui, vou criar aqui duas variáveis. Vamos falar aqui como se a gente estivesse criando um Uber, por exemplo, certo? Então, só para que a gente use nomes relacionados a esse tipo de sistema. Então, vamos lá. var name e carplate, por exemplo. Digamos que a gente tem essas duas variáveis e elas são, como você deve imaginar, do tipo string, certo? Então, beleza. Por que está dando erro aqui? Essa é a primeira lição que a gente tem que tomar. Em Go, você precisa obrigatoriamente, quando você está falando aqui de contexto de função, você precisa utilizar todas as variáveis que você declarar. Então, por exemplo, se eu vir aqui e disser name aqui fora, certo? Do tipo string. Deixa eu deletar essa linha aqui. Tá vendo que não está dando erro? Por que não está dando erro? Porque essa variável name aqui, que foi inicializada com uma palavra-chave var, ela está no contexto do pacote, do package. E ela pode ser inicializada e não ser usada, tá? Mas vamos remover essa parte e vamos voltar para o nosso exemplo. var name e carplate, certo? Do tipo string. No contexto da função, a gente precisa utilizar essas variáveis. Então vamos usar aqui, ó, name carplate. Beleza, estou usando, parou de dar erro, beleza? Então, no Go a gente declara variáveis assim. A gente não está inicializando essas variáveis, a gente só está declarando duas variáveis do tipo string aqui, certo? Então esse é primeira aula aqui sobre variáveis. O que é que a gente pode fazer aqui, ó? Carplate, a gente pode atribuir um valor a ele, como ABC 1234, por exemplo. Ou seja, eu inicializei o valor da variável vazio aqui e estou atribuindo um valor para a variável. Uma outra coisa que a gente podia fazer, car model, por exemplo, Ford Fiesta, Ford Ranger, né? Vamos botar um carro mais caro aqui, Ford Ranger, e vamos colocar ele aqui no nosso print, car model. Veja que eu utilizei uma sintaxe diferente para instanciar a variável. Aqui eu estou declarando a variável car model e já estou atribuindo um valor a car model. A isso a gente dá o nome de short syntax. Tenho a impressão que eu errei aqui o nome syntax. Eu acho que é com Y, né? Short syntax. Então, nesse caso aqui a gente está criando uma variável, declarando uma variável e já setando um valor para ela. Vamos mudar aqui. E se a gente quisesse fazer só assim? Vai dar erro. Por quê? Aqui, quando você usa só um igual, você está querendo atribuir um valor a uma variável. Só que essa variável não existe ainda. Se eu criasse ela aqui em cima, car model, aí tudo bem. Você está atualizando um valor de uma variável, certo? Mas como ela não existe ainda, isso daqui vai dar erro. Então você não pode fazer esse tipo de atribuição aqui. Então vamos colocar o short syntax aqui. Short syntax, por exemplo. SS não, que é uma palavra reservadamente ruim, né, da história da humanidade. Então, short syntax. Vamos para mais um detalhe aqui sobre variáveis. Se eu quisesse usar short syntax aqui em cima, short syntax aqui em cima seria no way, por exemplo, declaração de variável, you can't. Então, vamos ver o erro que ele está dando aqui, ó. O que é que ele está dizendo? Aqui ele espera uma constante, uma função, um import, um tipo ou var, mas recebeu no way, que é o nome da nossa suposta variável que a gente estaria criando aqui.
Nesse caso, eu não consigo, no contexto do package inteiro, colocar o short syntax. Short syntax apenas no contexto da função, aí para você lembrar. Nesse caso, se eu quiser uma variável, eu teria que fazer isso aqui. O que é que está acontecendo aqui? Criei a variável no way corretamente. Então, eu vou vir aqui, ó, no way. Eu não preciso obrigatoriamente usar essa variável, já que ela está no contexto do package e não da função. E tudo bem até aqui, e vamos para o próximo ponto. Vamos fazer um tipo aqui, que vai ser, a gente vai declarar múltiplas variáveis inline, assim como está na linha 9 aqui, ó, name, car plate, etc, etc. Só que a gente vai fazer isso de forma a não só declarar, mas setar um valor e de tipos diferentes. Então, como é que seria isso? Vou apagar essa parte aqui, vou apagar essa variável no way aqui também. E seria assim, var name car plate, que mais? Is driver. Pelo nome aqui você já denota que isso daqui vai ser um boolean, certo? E car model, por exemplo. Então vamos usar short syntax e a gente vai colocar Almeida, car plate, vamos botar ABC, 1, 2, 3, 4. Is driver, vou colocar aqui sim, true. E o modelo que a gente definiu foi Ford Ranger, right? Ford Ranger. Engraçado, eu falei right agora como se estivesse falando inglês com você. Perdão por essa parte aí. Então, vamos só dar um print aqui para não ficar dando esse erro. Name, car plate, is driver e car model. Certo? Qual o erro que está dando aqui? Is always true. Tudo bem. Então a gente está criando aqui e atribuindo. Deu um erro aqui. Qual foi o erro? Ah, claro. Estou usando short syntax. Não é short syntax. Vamos usar short syntax. Ou seja, estou criando 4 variáveis e atribuindo esses valores aqui. E deu tudo certo. Você pode criar na short syntax várias variáveis inline e o compilador vai inferir o tipo string, string, true e Ford Ranger, que seria string também. Né? E eu poderia fazer também usando a palavra-chave var, só que eu preciso tirar o 2 pontos do short syntax. E funcionaria do mesmo jeito. Agora, sobre o short syntax, sobre a inferência de tipos, você precisa aprender o seguinte. Digamos que eu crie aqui uma variável chamada age, usando short syntax, e eu diga que ela é 18. O que é que o compilador vai inferir? Que esse é um tipo inteiro. Só que em Go a gente tem uma infinidade de tipos. Não existe só inteiro. Existe int 8, int 16, int 32, int 64. O int 64, por exemplo. Vamos usar o outro tipo aqui. Vamos colocar age aqui. Vamos setar var age, que vai ser do tipo o int 64, por exemplo. Seria a idade do universo, por exemplo, certo? Do tipo uint 64. O que é que isso significa? Esse uint 64, ele vai de 0, ele não tem números negativos, ele vai de 0 a 18 quintilhões, alguma coisa assim, um número bem grande. Então seria, vamos setar aqui, ó, 18, 1, 2, 3, 18 mil, 18 milhões, 18 bilhões, 18 quadrilhões, 18 quintilhões. Seria isso. E eu posso dar um print aqui nele. Certo? Vamos rodar essa aplicação aqui só para a gente ter go run mango. Certo? Então, ele printou aqui, certo? Se aqui fosse um uint 16, aí não vai funcionar. Por quê? Excede a quantidade de bytes aí do uint 16. Mas como eu coloquei o int 64, bem, essa parte aqui foi só para explicar que quando você usa age2, por exemplo, de forma a inferir o tipo,
age2, o compilador vai inferir isso daqui como int, tá vendo? Int ali, e não como outra coisa, certo? Era só para você ter noção disso daqui. Bem, e agora o que é que a gente vai falar? Vamos falar sobre zero values. Vou escrever aqui, ó, zero values. Zero values nada mais é do que o compilador do Go inicializando as variáveis para você. Então, você cria uma variável, como essa aqui de cima, por exemplo. Vamos criar mais aqui. Vou deletar tudo isso. Vamos criar do zero. Var name, age, por exemplo, e vamos botar aqui, ó, Almeida e 35. Essa é a minha idade por enquanto, certo? E agora a gente vai println name e age, certo? O que é que vai acontecer aqui? Vamos lá. Nesse caso, as variáveis foram inicializadas. Eu inicializei as variáveis, certo? Mas se a gente fizer assim, ó, desse tipo, o que é que vai acontecer? Vou botar name como string, certo? E var age como int. O que é que vai acontecer? O que é que você imagina? Deu zero aqui por causa que o age é zero. E o name, como é um string, ela vem como string vazia, então não ocupou nenhum espaço ali, certo? Então vamos fazer o seguinte. E se fosse var is driver boolean? Qual seria o valor? Is driver. Vamos rodar aqui. False. String vazia, 0 e false. Esses valores aqui. Então, zero values é o compilador do Go inicializando variáveis para você não ter que ter variáveis do tipo undefined, como a gente tem no JavaScript, por exemplo. Bem, vamos fazer um testezinho aqui de declaração de variáveis também que você vai achar interessante. Por exemplo, eu posso, da mesma forma que eu posso fazer com importação, usar os parênteses, nas variáveis a gente também pode fazer isso. Então, vamos setar uma série de variáveis aqui para descobrir qual o zero value delas, certo? Então, vamos começar com integer, por exemplo, certo? E vamos colocar do tipo int. Vamos botar float, botar f, né, de float 64, por exemplo. F32, por exemplo, vamos botar float 32, só para ficar diferente. Vamos botar int aqui, né? Bora botar só i. E vamos botar o i32, por exemplo. O int32, certo? E vamos ver outro aqui. Boolean, por exemplo. B de boolean. Pronto, vamos setar esses aqui inicialmente e vamos dar aqui agora um printfn, um printf, quer dizer. Printf seria inteiro, dois pontos, igual, ou igual não, espaço, né? Vamos botar aqui um D para ser dígito, um barra N para pular a linha para a gente fazer para o i32 também, e vamos botar aqui uma vírgula e colocar o valor do inteiro. Vamos rodar esse aqui? Ah, não posso rodar ainda porque eu tenho que fazer para todos os outros. Então vamos copiar e colar essa linha aqui algumas vezes, certo? 4 vezes, 5 vezes. Vamos colocar aqui o i32, vamos colocar aqui o f de float, f32 de float e o b de binary. Então vamos lá, o int32, colocar assim, aqui vai ser float, aqui vai ser float 32 e aqui vai ser boolean, certo? Então vamos rodar isso daqui. Deixa eu remover essa parte inicial para ficar mais limpo. E vamos lá. O que é que aconteceu aqui? Peraí que deu um problema aqui no meu tipo. D, %d... Ué, println não. É printf. Então vamos limpar aqui e rodar de novo. Inteiro foi 0. Inteiro, o 32 também foi 0. O float deu um valor diferente aqui, né, no float.
Ah, é porque o float não é dígito, né? O float é F. E vamos ver, o próximo aqui também deu, que também é F, e o boolean é um tipo diferente, certo? O boolean é T. Então, vamos rodar de novo. Então, inteiro 0, veja que o float ele parece diferente do inteiro e o boolean deu false, como zero values. Vamos outro tipo aqui, por exemplo, tipo string a gente já viu, mas vamos colocar aqui S de string. Vamos colocar ponteiro, por exemplo, que é um tipo que a gente vai falar mais para frente. Vamos colocar slice, que a gente já usou em vídeos anteriores. O slice de quê? De inteiro. Vamos botar mais esses três aqui. Então, vamos copiar mais algumas vezes aqui. Dessa vez, vamos acertar os tipos. 1, 2, 3. Aqui vai ser string. Aqui vai ser ponteiro. Pointer. E aqui vai ser slice. Os tipos aqui são diferentes. O string é S, tá? E no caso do ponteiro e do slice é V. Aqui é a forma de fazer do printf, né? Então vamos rodar, limpar o terminal e rodar de novo. Ah, não foi declarado. Ah, claro. Esqueci de passar os valores aqui. String, ponteiro e slice. Agora sim. Veja, ó. S foi declarado, mas não foi usado, como a gente comentou antes. Então, fica a dica aí, para você não errar nisso. No caso do boolean, acho que faltou aqui, né? Vou aumentar aqui um pouquinho. No caso do boolean, false, string vazia, nem aparece ali, do ponteiro. Foi new, vazio. O zero values do ponteiro é vazio. E o slice foi um array vazio de inteiro, no caso. Que tipos mais podemos fazer aqui? Deixa eu ver. A gente pode criar um map. M de map. Map do tipo string. Aqui dentro. E mapeando para um inteiro, certo? Vamos criar um channel também. Chan do tipo inteiro. E uma função que retorna o inteiro, não recebe nenhum, função que não recebe nenhum parâmetro, retorna o inteiro, e uma interface. Interface, interface, abre, fecha parênteses. Então, vamos criar aqui, ó, mais quantos? Mais 4, né? 1, 2, 3, 4. Quais são as variáveis? M, CH, FN, M de map, channel, FN de função e, e interface. Interface, né? Isso. Vamos lá, map, channel, slice, function e interface. Nesse caso aqui, os valores são todos V também, do mesmo jeito que a gente usou para slice e map. Então, vamos rodar. Vou aumentar aqui o espaço, terminal e executar. Então, map também, quando a gente cria, ele vem como new, um zero value. Function também, interface também, e o map ele vem desse jeito aqui. Então, teoricamente, a gente teria que, pelo menos, ter em mente esses zero values para a gente não se surpreender na hora que a gente criar variáveis e não passar o valor para elas. Então, saiba que os zero values de cada um que o compilador do Go cria são esses aqui. Se você quiser aprender mais sobre funções, vou deixar um vídeo aqui do lado. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Dá um like aí no vídeo, compartilha e acho que não precisa aprender mais nada sobre declaração de variáveis. É isso aí, gente. Obrigado.